Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Louvamos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, por Ele nos conceder um momento para estarmos juntos estudando a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, a vocês que compartilham os estudos e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Marliane Inácio da Silva, lá de Manaus. Está parabenizando a filha Priscila, que está hoje completando mais um ano de vida. Um alô especial para Terezinha Passos, de São Paulo, na capital. Mário Arruda, ele pede que oremos pela sua esposa Onísia, que tem muitas dores no rosto. Sara Marinho, é de Serra, no Espírito Santo, também está aniversariando hoje, parabéns. Leônidas Bezerra, de Palmas, em Tocantins, pedindo que continuemos orando pelo amigo Carlos Augusto, que está se recuperando de diabetes. E também um alô especial para Melry Rodrigues, que pede que oremos pelos filhos e também por sua aposentadoria. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Estaremos orando. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por estes momentos, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, falando à nossa mente, ao nosso coração. Ajuda-nos a entendermos a Tua Palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Abençoe Marliane Inácio da Silva, que parabeniza também a sua filha Priscila, que hoje está aniversariando, que eles consideram ela muitos anos de vida. Também queremos pedir as bênçãos para Sara Marinho, que completa hoje mais um ano de vida. Abençoe Terezinha Passos e família, Mário Arruda, que pede especialmente pela esposa Onísia, que tem muitas dores no rosto, que possa encontrar a solução destes problemas, Pai. Também pedimos que abençoes Carlos Augusto, que está se recuperando de diabetes, e abençoes o Leônidas Bezerra, Melry Rodrigues, os filhos e também o processo de aposentadoria da Melry. Enfim, Pai, todos os demais que nos pedem orações, que as bênçãos sejam concedidas conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos instrui, ela nos fortalece, ela nos aproxima de Deus e nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus cada dia. Não somente ouvindo, mas também lendo na nossa própria Bíblia, textos bíblicos, pedindo a Deus orientação e também que possamos entender e colocar aquilo que Deus requer de nós, colocar em prática em nossa vida. Ontem nós comentamos que Deus ele se alegra com júbilo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é que nós poderemos agradar a Deus. Será que nós, seres humanos, pecadores, falíveis, agradamos a Deus? Nós vamos ver no estudo de hoje alguns versos bíblicos que mostram que realmente Deus, ele se agrada quando nós colocamos em prática aquilo que nós estamos aprendendo e também estamos conhecendo na sua palavra. E aqui em Isaías, no capítulo 43, no verso 4, a Bíblia ela nos diz: outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Então, Isaías dizendo que a vida das pessoas foram trocadas pela vida de Jesus. Ele deu a vida por nós. Por quê? Porque nós somos preciosos para Deus, porque Ele nos ama e nele nós somos honrados. O salmista, no Salmos 149, no verso 4, ele diz: pois o Senhor tem prazer em seu povo, Ele coroa os humildes com vitória. Então Deus ele tem prazer no povo, aqueles que conhecem a Bíblia, que procuram viver as verdades que conhecem, Deus se agrada. Também em Provérbios, o sábio Salomão, Provérbios 15, nos versos 8 e 9, ele diz aqui: os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Então veja que Deus, ele se desagrada, ele fica triste com as pessoas que não querem obedecer e fazer a sua vontade, né, a vontade de Deus, e são chamados de perversos, né, as pessoas ímpias. Agora, Deus tem prazer nas orações dos justos e também Deus ama aquele que busca a justiça. Vejam que é possível sim nós agradarmos a Deus quando nós conhecemos a palavra e vivemos isso na prática em nossa vida. Agora, por outro lado, Deus ele fica descontente
com o seu povo, quando nós praticamos o mal. Então nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra de Deus, nós aceitamos a Jesus, mas nós não praticamos o bem, nós vivemos praticando as coisas erradas. Deus, ele se desagrada, ele fica descontente. E então o Senhor, sabemos que ele detesta o sacrifício e o caminho dos ímpios. Agora, conforme diz aqui Provérbios 15, versos 8 e 9, ele ama o que segue a justiça e a oração dos retos é o seu prazer. Então Deus, ele não se desagrada com o mal, mas ele se deleita na bondade. Então é possível sim nós agradarmos a Deus através da nossa vida, através da maneira como nós respondemos aquilo que nós conhecemos na palavra de Deus. No Salmo 146 e no verso 8, nós lemos: para prenderem seus reis com algemas e seus líderes com correntes de ferro. Salmo 146, eu li 149, Salmo 146 e no verso 8 diz assim: o Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Então, vejam, o Senhor levanta os abatidos, abre os olhos dos cegos, espiritualmente falando, e o Senhor ama aqueles que são justos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9 e no verso 7, ele diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, mais uma vez, aqui mostra que nós podemos agradar a Deus quando nós devolvemos a Deus aquilo que não nos pertence, aquilo que é dele. Os dízimos, por exemplo, são 10% daquilo que nós ganhamos. Isso deve ser devolvido na casa do tesouro, deve ser levado à presença de Deus em reconhecimento àquilo que Deus tem feito por nós, porque Deus ama ao que dá com alegria, ao que contribui com alegria. Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus, ele pode ser agradado através das nossas atitudes, através das nossas orações, e também ele pode ser desagradado se nós não colocamos em prática aquilo que nós conhecemos. Então é importante notar que esse texto que eu acabei de ler, de 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, eles não ensinam que Deus ama exclusivamente os justos ou apenas quem dá com alegria. Não é isso. Deus ama todos. No entanto, para que esses textos sejam levados a sério, deve significar que Deus ama os justos e aquele que dá com alegria. Então, em algum sentido especial, o que vimos aqui em Provérbios capítulo 15, versos 8 e 9, dá uma pista. Deus ama esses indivíduos no sentido de encontrar prazer neles, ou seja, de ficar feliz com as suas atitudes. Então, é claro, vermos aqui na palavra de Deus que aqueles que conhecem a verdade e que praticam a justiça, que procuram andar segundo a vontade de Deus, aqueles que devolvem a Deus o que pertence a Ele, esses Deus ama, nesses Deus tem prazer. Deus sente alegria. Agora, Deus continua amando os ímpios, Deus continua amando os injustos, os perversos, só que Deus não tem prazer neles. Eles precisam se reconhecer que são maus, que são perversos, que são injustos e se renderem a Jesus, terem uma vida transformada. E Deus continuará amando todos estes que se voltarem para Ele. Então, precisa ficar muito claro que o amor de Deus, ele é incondicional. Deus ama a todos indistintamente. Agora, aqueles que procuram fazer a vontade dele, esses, Deus tem prazer neles. Então, é muito claro a Bíblia em dizer que Deus não apenas se desagrada com o mal, mas Deus se deleita na bondade. Sabemos que o nosso Deus é o Deus soberano, Criador do universo, Criador do céu e da terra, e mesmo Ele não precisando de nada, Ele se alegra conosco, seres humanos. Por quê? Porque Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos criou para o seu deleite, para o seu prazer. É claro que com a entrada do pecado, Deus, ele não se agradou, mas ele já tinha um plano para
redirecionar o ser humano da perdição para a salvação. E este plano foi enviar o seu Filho Jesus Cristo para vir a este mundo, para viver uma vida como nós vivemos e vencer em todas as tentações e provações onde nós caímos. Jesus venceu e ele então pôde dar a sua vida. Por isso que nós somos tão valiosos para Deus. Por quê? Porque nós custamos o preço do sangue de Jesus. Como diz o apóstolo Pedro, nós não fomos comprados por ouro nem prata, nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Então vejam, imaginam que valor que temos para Deus. Custamos o preço do sangue de Jesus e somos então valiosos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo às vezes sendo injustos, mesmo sendo perversos. Nós somos valiosos para Deus. O que Deus requer é que nós humildemente, pela graça, reconheçamos que somos incapazes por nós mesmos de fazer coisas boas e de agradar a Deus, mas pela graça de Deus, através da nossa humildade em buscá-lo, em nossas orações e também no estudo da Bíblia, Ele vai, através do seu Espírito Santo, nos transformando, nos moldando e nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus. Então, Deus, como Todo-Poderoso, como nós dissemos, Ele não precisa de nada, mas Ele se agrada quando nós ouvimos a sua voz e fazemos a sua vontade. Que o Espírito Santo trabalhe conosco, comigo, com você, nos ajudando a entender o quão preciosos, o quão valiosos nós somos para Deus. Que possamos reconhecer que nós não temos nada bom em nós, tudo que fazemos é pela graça de Deus, pelo poder de Jesus em nossa vida e pela graça de Jesus, nós um dia estaremos com Ele nos céus. Jesus está preparando mansões, lugares para nós habitarmos, para nós vivermos eternamente e muito em breve nós, você e eu, estaremos lá, em nome de Jesus. Nós então agradecemos a Deus por Ele ter nos concedido mais este dia de vida e também por nos conceder estes momentos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco e lembramos a todos que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.